E se tivesse um jeito de economizar testes para a Covid-19, atingindo ainda mais pessoas? Nesse vídeo você vai conhecer a estratégia de testes agrupados para o coronavírus. Os principais desafios da pandemia é saber quem tá ou não infectado. Como a maioria das pessoas não apresenta sintomas fortes, é só fazendo o teste mesmo para saber. A lógica é simples. Para controlar a epidemia, cada pessoa infectada precisa passar o vírus para menos de uma pessoa na média. Assim, cada vez menos gente vai se infectando e o vírus não tem mais onde se hospedar naquela população. Quando muita gente passa pelo teste, dá para saber quem tem a doença e isolar essa pessoa. Foi estratégia usada na Coreia do Sul e no Uruguai, por exemplo, que estão conseguindo controlar a epidemia. Quando a situação sai do controle, não dá mais para saber quem está infectado ou não, o mais eficaz é isolar todo mundo, o que levou muitos países a adotarem a quarentena ou lockdown. Então a testagem em massa da população é uma boa opção para garantir uma reabertura segura da economia e do convívio social. Mas aí que vem a questão: como é que dá para testar uma população de 200 milhões de habitantes como o Brasil ou de 300 milhões como os Estados Unidos? A gente sabe que os testes disponíveis são prioridade dos profissionais da saúde, de quem apresenta sintomas mais fortes e das pessoas que trabalham em serviços essenciais. É aí que entra uma estratégia para otimizar os testes existentes e atingir ainda mais gente, que é a testagem em pool ou testagem agrupada. Ela consiste em examinar pequenos grupos de pessoas usando só um teste. Essa técnica só vale para o teste RT-PCR, que é considerado o padrão ouro no diagnóstico da Covid-19. As amostras da garganta ou do nariz das pessoas são colhidas com cotonete e depois misturadas entre si. Aí os profissionais podem aplicar apenas um teste para essa mistura de amostras. O teste vai detectar a presença do vírus naquela mistura pelo material genético dele. Se o resultado der negativo, significa que não tem vírus ali e ninguém daquele grupo está infectado. Se essa técnica for aplicada num grupo de 5 pessoas, por exemplo, deu para economizar 4 testes que seriam gastos caso cada uma delas fosse fazer o teste individualmente. Mas se o resultado der positivo, significa que uma ou mais pessoas daquele grupo têm a doença. Nesse caso, o exame é repetido em cada um individualmente para cravar quem está infectado. Essa técnica é bastante útil para planejar uma possível volta às aulas ou ao trabalho. Numa sala de 20 alunos, por exemplo, dá para separar eles em grupos de 5 e fazer 4 testes no total. Mesmo que 1 ou 2 grupos deem positivo e precisem repetir, ainda houve uma economia de testes. Essa técnica só faz sentido se for aplicada em um grupo aleatório de pessoas que não tenham sintomas, como trabalhadores de uma fábrica, uma loja ou escritório que precisem voltar para o trabalho presencial. Ela já não serve em hospitais, por exemplo, porque a chance de ter um resultado positivo é muito maior. E aí são gastos ainda mais testes do que seria necessário. Ela vale a pena quando a maior parte da população não está infectada, como é o caso com a Covid. Então a maior parte dos testes individuais tem resultado negativo. A economia varia dependendo da prevalência da doença em determinada população. Se muitos grupos testarem positivo, muitos testes vão ter que ser refeitos e a economia vai ser menor. Se uma escola tem 9% dos alunos infectados, a economia vai ser de 50%. Mas se ela tiver só 0,1% de infectados, o valor poupado chega a 90%. A testagem agrupada não foi inventada agora. Na verdade, ela já é usada para monitorar doenças assintomáticas na população. Ela também pode ser usada para identificar doenças como DSTs antes de uma doação de sangue, por exemplo. Existe a preocupação de que misturar as amostras possa diluir a solução e deixar o teste mais impreciso. Existem estudos que mostram que a técnica mantém a precisão de resultados se for feita em grupos de até 8 pessoas. Também é por isso que essa técnica não vale para os testes rápidos, que detectam anticorpos ao invés do vírus, além deles serem bem menos confiáveis. Algumas universidades americanas já fizeram pesquisas com os testes agrupados e órgãos de saúde estão avaliando se irão adotar a técnica ou não. Para saber qual é o melhor protocolo para testagem agrupada, matemáticos da Universidade dos Andes, na Colômbia, fizeram uma fórmula com base na prevalência de casos na população e no número de pessoas por grupo. Tudo isso visando otimizar a quantidade de testes, mas sem perder a precisão. Se você tiver alguma outra dúvida sobre os avanços da ciência em relação à Covid-19, deixa ela aí nos comentários e não esquece de se inscrever no canal da Super. Hoje eu vou ficando por aqui, até a próxima e se for sair, use máscara.